Acabar com a dengue é um desafio de todos nós. No Ecovia de hoje, você vai conhecer um projeto de controle biológico que pode ajudar muito nessa luta. Em 5 anos, mais de 3 milhões de pessoas tiveram dengue e quase 1.000 morreram com suspeita da doença. O mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão, é um inseto com grande resistência que se adapta com certa facilidade ao ambiente. Esse fator ajuda e muito na proliferação da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, no último ano, os registros da doença triplicaram no país e aumentaram em 5 vezes no estado do Rio. Especialistas concordam que a única maneira de combater a dengue é pela prevenção, ou seja, com o controle do mosquito Aedes aegypti. E para atender a esse objetivo, vários pesquisadores procuram soluções. Aqui no Norte Fluminense, pelo menos 2 grupos desenvolvem projetos com fungos para combater os mosquitos. Um dos projetos foi o realizado a partir de um fungo encontrado na Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Caruara, em São João da Barra. Nós conversamos com a professora Maria das Graças, que participa do projeto, quando fomos à unidade de conservação. A nossa pesquisa tem um tema central, que é a comparação da biodiversidade em restingas preservadas e não preservadas. O motivo da nossa biodiversidade, o alvo da nossa biodiversidade são os fungos endofíticos de plantas de restinga. Fungos endofíticos são fungos que convivem pacificamente com os vegetais de restinga sem causar dano nenhum. E qual o objetivo? O que vocês pretendem descobrir com essa pesquisa? Nós pretendemos descobrir, na realidade, questionar, investigar os produtos desses fungos endofíticos em meio líquido. Exemplo, a penicilina é uma substância produzida pelo fungo Penicillium e que todos nós sabemos a grande aplicabilidade da penicilina. A nossa pergunta é: os fungos endofíticos de restinga também produzem várias substâncias? Que substâncias são essas? Para que elas servem? Elas têm caráter inseticida, fungicida, antimicrobiano, enfim. Quais são os alvos biológicos onde essas substâncias podem atuar? A gente tem um convênio com a Universidade da Inglaterra, a Universidade de Bath, com o pesquisador Daniel Henke, e ele conosco já fizemos a caracterização molecular de alguns fungos. E dentre esses fungos, nós já testamos contra a praga do milho e contra o Aedes aegypti. E dentre os testados nós temos um com resultados preliminares positivos. Quero citar que são resultados preliminares, que precisam ser repetidos. Mas nós estamos esperançosos por conta desse primeiro resultado, que mostra uma redução no tamanho das larvas de Aedes aegypti. O fungo encontrado por Graça mata as larvas do mosquito. Outro grupo trabalha com um fungo que prejudica também o mosquito adulto. Essa pesquisa já está na fase dos testes. Um grupo de pesquisadores preparou armadilhas com o fungo e distribuiu em 20 casas no centro de São João da Barra. Paralelamente, eles montaram mais armadilhas, porém sem o fungo, e colocaram em outras 20 residências. Dessa forma, eles monitoram a quantidade de mosquitos. Você vai ver como esse trabalho é feito no próximo bloco.
controlar o Aedes aegypti é a melhor maneira de combater a dengue. O Ecovia de hoje está mostrando uma pesquisa com o fungo que pode reduzir a infestação desse inseto. Os pesquisadores colocam 2 tipos de armadilhas nas casas selecionadas. Aqui nessa casa, eles não utilizam o fungo. Por que não, Adriano? O objetivo do fungo é reduzir a população do mosquito. Mas para a gente medir isso nas residências, a gente precisa ter uma residência com pano preto mais fungo, né, impregnado com fungo, e uma residência sem esse pano preto impregnado com fungo, porque a gente vai ter certeza se houve redução de ovos dos mosquitos pela ação do fungo, né, porque o fungo matou esses mosquitos de dentro da residência. Bom, mas em todas as residências que a gente faz o trabalho, a gente coloca um sistema de monitoramento. Esse sistema de monitoramento é feito a partir dessas armadilhas ou vitrampas que são usadas em todas as residências. É aqui que a gente vai medir se realmente está ocorrendo a diminuição do mosquito adulto, né, de dentro das residências. Se esse fungo está matando esse mosquito e por matar esse mosquito, a fêmea não está colocando ovos dentro da casa. Como é que funciona esse sistema, essa armadilha que chama ovitrampa? Ela é feita de um vaso preto, o preto atrai o mosquito, por isso que o vaso de plástico é preto, né? E por isso que a gente também utiliza o pano preto para ser impregnado com fungo. Então é um vaso simples, barato, ok? E aí a gente cortou essas palhetas de madeira, Eucatex, e ela tem essa palheta, ela é importante porque ela tem um lado áspero e a fêmea do mosquito tem essa preferência de ovipositar nesse lado áspero dessa palheta. Então já foi proposital usar esse tipo de madeira. Aí a gente pega essa palheta, coloca, a gente conseguiu furar aqui, né? E a gente coloca a palheta junto com esse elástico para que ela fique fixa dentro do vaso preto, ok? Fixa dentro do vaso preto, a gente completa até a metade do vaso com água, porque aí se torna um local propício para a fêmea colocar ovos. Então, a fêmea de Aedes aegypti, na biologia dela, ela tem preferência em colocar os ovos dela, ovipositar, em recipientes com água, e ela sempre vai colocar os ovos a 1 centímetro da linha d'água. Então, esses ovos nunca vão ser colocados aqui no vaso, né, na superfície interna do vaso. Sempre vão ser colocados nessa superfície áspera da palheta de madeira. E sempre a 1 centímetro da linha d'água. Isso que faz com que a gente possa, 5 dias depois que a gente instalou esse sistema de monitoramento dentro da casa, faz com que a gente retire essas armadilhas, que a gente chama de ovitrampa, né, que é uma armadilha que coleta ovos de mosquito, leve para o ENF e aí a gente deixa essa palheta secando durante 48 horas em cima de uma bancada, a temperatura ambiente, e aí colocamos isso embaixo de uma lupa, essa madeirinha embaixo de uma lupa, e aí a gente consegue contabilizar o número de ovos do mosquito Aedes aegypti aqui nessas palhetas. Então, e com isso, por exemplo, se eu tenho uma casa com fungo e uma casa sem fungo, geralmente o que ocorre como resultado disso? A casa que tem fungo, eu tenho menor quantidade de ovos do mosquito aqui, né, nessas palhetas de madeira, do que aquela casa que não tem fungo. A casa que não tem fungo, geralmente eu tenho uma maior quantidade de ovos desses mosquitos. Isso acontece porque o fungo está matando um mosquito adulto lá dentro das casas e matando um mosquito adulto, esse mosquito não está tendo oportunidade de colocar os ovos. E não colocando esses ovos, a gente está reduzindo a população do mosquito Aedes aegypti. Vocês já percebem a redução do número de ovos nas casas que participam do projeto? Então, a gente tem o projeto há 4 anos, aproximadamente. No início, o número de ovos encontrados nas casas controles passava de 1.000. Então, a gente conseguia contabilizar na UENF mais de 1.000 ovos do mosquito. Atualmente, a gente contabiliza em torno de 300 ovos nas casas controles, de 300 a 400 ovos do mosquito da dengue nessas casas. O projeto acontece em São João da Barra por causa da receptividade dos moradores.
A maioria aceitou e abriu as portas das residências sem problemas. É o caso da dona Edneia. Dona Edneia, fala para mim, por que você topou participar desse projeto? Olha, eu achei uma boa porque no começo a gente não tinha, né, essas pessoas que vinham às nossas casas para colocar, né, esses vasinhos. Então eu topei porque era uma maneira, né, de ajudá-los a combater essa parte, né, da dengue, que hoje em dia está muito proliferado, né? E já há uns 3 a 4 anos que nós estamos nessa luta aí, que graças a Deus estamos conseguindo, assim, que antes era muita coisa, né? Agora está reduzindo bem, graças a Deus. E você percebeu realmente a diminuição do número de mosquitos aqui na sua casa? Reduziu bastante, porque no começo, né, eles estavam passando para todos os moradores a quantidade de ovos que eles captavam na casa, né? E com isso nós fomos entendendo que ajudou muito a combater, né? Que não está assim totalmente, mas reduziu bem. E sem usar nenhum produto químico, sem, né, prejudicar a saúde de vocês. Com certeza. Foi uma iniciativa muito boa. Mas nem sempre foi assim. No início, os pesquisadores tiveram que fazer um trabalho árduo para convencer os moradores da seriedade do projeto. Nem todas as famílias são tão receptivas como a da dona Edneia. Então, a Leila, além do trabalho técnico, faz também um trabalho de convencimento. Como é que é feito esse trabalho, Leila? Então, no início foi bastante difícil, né, a aceitação dos moradores ao projeto, até porque eles não entendiam direito o que era um controle biológico do mosquito. Então, nós precisamos sentar com eles, explicar o que significava o projeto, mostrar resultados, né? E hoje em dia a população até cobra da gente esses resultados e mostrar também a importância deles estar contribuindo para o nosso projeto dar certo e até mesmo sentar junto com eles, tomar um cafezinho. Tudo isso fez parte para a gente conseguir formar um vínculo com a comunidade para dar continuidade ao nosso projeto. A gente também procura manter sempre a mesma equipe, não ficar trocando de bolsista. Agora, quando isso acontece, a gente tenta, assim, a gente apresenta o bolsista para o morador. E esse bolsista ele fica do lado de fora da casa, auxiliando a gente com os materiais. E somente quando a gente percebe que já ocorreu uma relação de vínculo com esse novo bolsista é que ele começa a adentrar a casa do morador. E assim a gente vem conseguindo resultados bastante satisfatórios aqui em São João da Barra com a comunidade. No caso de Dona Vera Lúcia, os técnicos colocaram armadilhas com o fungo e o resultado foi rápido. A senhora sentiu assim claramente? Não teve mais problema assim. Lá um ou outro, mas muito como estava, não. Melhorou muito. Então funciona mesmo essa armadilha? Funciona. Aqui eles introduzem o fungo para a captura dos insetos. Explica pra gente, Adriano, por favor. Ok, nessa casa, além da gente colocar essa armadilha para se coletar o ovo do mosquito da dengue, a gente coloca essa armadilha aqui também. Essa armadilha ela é feita de garrafa PET, 2 litros transparente, e ela tem esse pano preto. É esse pano preto que a gente impregna, a gente coloca o fungo aqui, e é por esse pano preto que o mosquito é atraído. Então, depois que o pano está com fungo e ele é colocado no chão das residências, o mosquito ele vai se esconder no pano preto, porque esse é um hábito do mosquito. E ao se esconder no pano preto, ele vai se infectar, né? Ele vai ser contaminado por esse fungo e depois de contaminado pelo fungo, ele vai sair do pano preto. A importância dele sair do pano preto é a seguinte, é que se a fêmea pousa, se contamina e sai do pano preto, quando ela for ter contato com outros machos para acasalar, ela vai infectar uma maior quantidade de mosquito no ambiente e esses mosquitos também vão ser contaminados pelo fungo e vão morrer. Então, morre depois de ter contato com o fungo. Isso é importante que diminui a população do mosquito no ambiente. E essa outra armadilha aí diferente, essa grande? Essa daqui chama BG Sentinel, uma armadilha que foi trazida da Austrália. E nela a gente mede o número de mosquitos adultos nas residências. Então, ela funciona como? Ela é ligada na energia elétrica da casa, ela fica 24 horas ligada e ela tem um atraente aqui dentro dela.
esse atraente vai atrair os mosquitos adultos que vão entrar na armadilha e vão ficar presos nesse saco coletor. Presos no saco coletor, eu consigo quantificar o número de mosquitos que estava dentro da residência. O que a gente tem percebido? As residências que têm esse pano preto com fungo não têm ovos nas armadilhas, nessas armadilhas para ovos, e não tem adultos aqui dentro. Então, realmente, o fungo está matando esses mosquitos dentro da residência. Fiquei curiosa para conhecer esse atraente. Mostra pra gente? É um atraente de mosquito, ele fica aqui dentro da armadilha. Eu vou pegar ele aqui para vocês verem. Ele atrai o mosquito para dentro da armadilha. Ele tem um cheiro específico que vai atrair o mosquito para dentro da armadilha. E como consequência do trabalho, um próximo objetivo é a gente também colocar esse atraente no próprio pano preto, porque aí vai atrair ainda mais o mosquito aqui pro pano. E aí, no caso, essas armadilhas, além de ficar dentro da residência, ficaria também fora com o atraente. Anderson, como é que é o trabalho de vocês aqui? Semanalmente vem uma equipe aqui em São João da Barra, retorna à casa das pessoas para poderem trocar essas armadilhas e levarem para o laboratório para análise. E a gente deixa essa BG Sentinel, que é essa outra armadilha, para poder capturar o mosquito para fazer a contagem depois de se a população diminuiu ou não. Então vamos lá? Bom, então agora, teoricamente aqui nesse pano preto, a gente teria o quê? Teria o fungo. Aqui nós impregnamos o fungo aqui e agora a população de mosquito que está aqui, que pousou nesse fungo, estão com os esporos do fungo estão infectados. Então agora vamos lá no laboratório para mostrar melhor esse trabalho? Nós viemos até o laboratório de entomologia da UENF para conhecer os testes feitos até se chegar às armadilhas que matam a Aedes aegypti. Adriano vai mostrar para a gente. Bom, aqui é onde os fungos utilizados nessa pesquisa são armazenados. De onde vieram esses fungos? Esses fungos sobrevivem naturalmente no meio ambiente, matando insetos, pragas agrícolas principalmente. Quando o professor Richard, que é o chefe do laboratório, iniciou esse laboratório, ele coletou esses fungos lá no meio ambiente e começou a cultivar esses fungos aqui no laboratório. Eles são cultivados em meio de arroz, aqui é arroz, e eles crescem no arroz. E por que guardá-los na geladeira? A gente guarda os fungos já crescidos em arroz na geladeira para que ele pare de crescer e assim não perca o poder de matar insetos. A gente precisava primeiro no laboratório fazer ensaios para saber se realmente o mosquito ia morrer por ação do fungo. Então, na literatura a gente já sabe que o pano preto atrai o mosquito Aedes aegypti. Então a gente pegou esse pano preto, ok? E aí a gente cortou ele num tamanho que dava para colocar dentro desse pote, que vai ser o nosso pote de experimento. Eu banho, né, esse pano totalmente aqui nessa formulação do fungo. Então eu estou banhando aqui, ele vai ficar todo impregnado com fungo. Então seco rapidinho aqui só para ele não ficar pingando e coloco dentro desse pote que é um pote teste, né? Enquanto o pano está aqui, a gente precisa adormecer os mosquitos para poder jogar os mosquitos aqui dentro. Com o que vocês adormecem o mosquito? Esse mosquito, a gente adormece ele com CO2. De 30 a 50 segundos de CO2 eles já adormecem. Eles não morrem, eles só adormecem.
E aí fica mais fácil para vocês manipularem. Manipular esse mosquito, poder tirar ele daquele recipiente e colocar ele dentro desse pote teste para que ele pouse nesse pano preto e se contamine com esse fungo e posteriormente morra pela ação do fungo. Quer dizer que a morte é instantânea, ele se contaminou, ele morre? Não, a morte demora um pouco, demora até 2 dias, mas isso é bom. Por que isso é bom? Porque se ele demora até 2 dias para morrer, enquanto esse mosquito estiver contaminado e estiver entrando em contato com outros mosquitos, por exemplo, na hora do acasalamento, ele vai estar passando o fungo para outros mosquitos. Então ele vai estar contaminando esse mosquito no ambiente, é uma disseminação natural. Eu queria entender de que forma que esse fungo age no mosquito para matá-lo. O fungo, quando ele entra em contato com o mosquito, ele penetra o mosquito ativamente. E aí, penetrando o mosquito, ele libera uma toxina que vai fazer com que o mosquito morra por sua ação tóxica, né? Por essa toxina. E aí, no caso desse experimento, desse teste que vocês estão fazendo, você colocou o mosquito adormecido no pano preto, né? Depois de dar uma dose aí de CO2. Ele vai ficar aqui e depois vocês vão prender ele em algum outro lugar. Quando o Anderson colocar esses mosquitos aqui dentro, eu vou tampar esse pote com essa organza, né? Com esse tecido organza, e aí eu vou deixar esse pote no ambiente. E todo dia eu vou vir aqui ver quantos mosquitos morreram. Assim, em 3, 4 dias eu tenho 100% da quantidade de mosquito que eu coloquei aqui dentro morto. E a gente comprovou que esse fungo está matando os mosquitos. Aqui no microscópio, as paletas que foram trazidas das residências lá de São João da Barra são observadas e os ovinhos que as fêmeas colocaram são contados. Agora, o que isso significa? A quantidade maior ou menor de ovos aqui na paleta, Adriano? Nas residências, o fungo mata o mosquito adulto e aí o número de ovos vai reduzir nessas paletas. Então, com o tempo, o número de ovos vai ser sempre menor e a gente tem observado isso. Quer dizer, então, que o bolsista conta e vocês vão fazendo uma comparação com o tempo para ver se realmente está diminuindo o número de ovos, que consequentemente seriam futuros mosquitos, né? Isso daí. E além de esses ovos que, se aparecerem nessas paletas, aqui no laboratório a gente inviabiliza eles, contribuindo ainda mais para a diminuição da população de mosquitos. Bom, aqui, além das armadilhas, né, a gente vê também uma estante cheia de coisas. O que é isso? As paletas que vêm de São João da Barra com ovos, a gente coloca dentro da água. E aí na água vai eclodir as larvas, essas larvas vão se transformar em pupa e depois de pupa vão se transformar em adultos. Esses adultos, aqui no laboratório, a gente testa com fungo para confirmar se realmente esse fungo está matando esses adultos, que seriam os adultos que estariam lá em São João da Barra. Então a gente tem a confirmação da mortalidade dos mosquitos pela ação do fungo aqui no laboratório, assim. E existe a possibilidade desses mosquitos que nasceram aqui, desses ovos que estavam na paleta que vocês recolheram, estarem contaminados? Na ciência, a fêmea só pode transmitir o vírus para o ovo em volta de 10% de probabilidade. Esses mosquitos que estão aqui, eles não estão contaminados. Eles só se contaminariam se eles tivessem picado uma pessoa que estivesse com dengue. Então essa pessoa teria que estar com febre, com dor de cabeça, com náusea, com vômito. E aí é nesse momento que a pessoa passa o vírus para a fêmea, que vai fazer a alimentação sanguínea. Como a gente viu, combater a dengue depende de cada um de nós. Não deixar objetos que acumulam água, como potes, garrafas e pneus jogados nos quintais, colocar areia nos vasos de plantas, manter as caixas d'água fechadas, são alguns dos cuidados que devemos ter no nosso dia a dia para evitar a doença. Faça a sua parte. O Ecovia fica por aqui.